Meus amigos, povo da fé, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Eu estou chegando por aqui, através dessa gravação, para nós concluirmos o nosso clamor de 7 madrugadas, para que Deus venha ter prazer de nos usar e fazer coisas grandes através da nossa vida e da vida de toda a nossa família. Inclusive, eu não estou participando ao vivo nesse momento, como eu já falei, com todos que estavam nos assistindo ao vivo e que estão me assistindo agora nesse momento, devido à conexão estar muito fraca da internet. Mas deixa eu, sem prolongar muito, eu vou trazer a palavra e qualquer coisa eu trago a oração logo na sequência em outro vídeo também. Mas escuta, o 7º detalhe, para você ser usado nas mãos de Deus, se chama temor a Deus e respeito ao semelhante. Se você não teme a Deus e não respeita o seu semelhante, dificilmente o Espírito Santo vai ter prazer em te usar e em fazer coisas grandes através da sua vida. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você que me assiste nesse momento, em Lucas, no capítulo de número 18. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um homem, um juiz, que não temia Deus e nem respeitava os homens. E havia na mesma cidade uma viúva que dirigia continuamente a ela, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não temo a Deus, e nem me importo e nem respeito os homens, porém esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus conclui no verso 6. E o Senhor, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa os fará. Aqui está a base para você que almeja ser um homem ou uma mulher usada nas mãos de Deus. Você precisa ter temor a Deus e respeito aos homens. Aí você me pergunta: pastor, o que é respeito aos homens? Respeito aos homens é você reconhecer a dádiva de Deus sobre a vida de cada ser humano. Não é porque simplesmente o seu patrão é um homem que não está na presença de Deus que ele não merece o seu respeito. Não é simplesmente porque o policial, o guarda de trânsito, enfim, aquele que está te atendendo no posto de saúde pelo sistema do SUS, ou qualquer pessoa que está te atendendo, essa pessoa não merece respeito. Pelo contrário, você deve respeitar porque você conhece o nome do Senhor Jesus e a grandeza da sua palavra. É impossível Deus usar um homem e uma mulher que não respeita o seu semelhante. Respeito é você reconhecer os seus limites. Escuta o que eu vou te falar. A minha liberdade vai até onde começa a sua. Quando a sua liberdade começar, a minha termina. Isso é o respeito. Respeito é você parar para prestar continência a uma pessoa que tem uma idade acima da sua, porque esta pessoa tem mais experiência do que você. Respeito é você olhar para um homem e para uma mulher, e independente da sua prática de vida, você entender que você não tem nenhuma virtude, nenhuma qualificação a mais do que ele, que você, que eu, que todos nós somos mortais. Respeito é você olhar para uma pessoa e entender que por detrás dele e dela existe uma família, existe uma história, existe, enfim, uma graça, uma grandeza, um favor imerecível da parte de Deus. Isso é respeito. Respeito é você entender que coisas, que algo palpável, que algo material não faz você maior do que um semelhante seu,
que simplesmente mora em um barraco, que mora na periferia, na beira de um esgoto, no beco, no gueto, na favela ou em qualquer lugar. Isso é respeito. Pastor, e temor? Temor é diferente de respeito. Temor, ele está interligado à honra. O temor está ligado à honra. Você jamais vai temer a Deus sem antes honrar a sua palavra. Você jamais vai temer a palavra de Deus sem antes conhecer a sua voz. O temor está ligado ao princípio de toda sapiência, de toda sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E os doidos, os malucos, as enlouquecidas, aqueles que não têm nenhuma reverência com o Altíssimo, despreza. Escuta o que eu vou te falar, você pode ser um obreirão, uma obreirona, uma pessoa que tem uma chamada bonita da parte de Deus. Mas se você não tem temor a Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero até olhar nos teus olhos aqui agora, você que está me assistindo nesse momento, olha para mim. Você teme a Deus? Como que está o seu temor aí no seu trabalho? Como que está o seu temor na faculdade? Como que está o seu temor no trânsito, na escola, ou em qualquer lugar que você venha estar todos os dias diante da grandeza de Deus? Temor a Deus é você ter a oportunidade de mentir e você não mentir. Temor a Deus é a oportunidade de você cair na prática do adultério, mas você continuar respeitando a palavra de Deus, porque respeito à palavra de Deus é temor. Temor a Deus é você não estar diante do Senhor de qualquer maneira. Deus não pode usar um homem ou uma mulher que não tem respeito pelo próximo e temor à sua palavra. O temor é a base. Se você não teme a Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não respeita o teu semelhante e entende que você não tem qualificações e nenhuma virtude a mais do que eles, dificilmente Deus vai te usar. A base para Deus usar um homem ou uma mulher está no respeito ao próximo e no temor à sua palavra. Eu poderia passar inúmeros versículos da palavra de Deus para você a respeito de temor e a respeito de respeito para com o próximo. Mas a nossa oportunidade não nos dá nesse momento a qualificação para que eu possa estar te passando isso. Mas guarda o que eu estou te falando. Se você não respeita o seu pastor, os teus líderes, aqueles que te deram uma palavra, inclusive aquele que te evangelizou antes de você conhecer o evangelho, ou você que está conhecendo o evangelho agora, ou você que não conhece, mas se você não respeita o teu semelhante, se você não respeita pastor, não respeita nenhuma das autoridades que executa as suas funções aqui nessa terra, então você não vai a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não respeita a autoridade espiritual, se você é mais um que faz parte do grupo daqueles que fazem piadinha em cima do nome de pastores, presbíteros, bispos, diáconos, missionários, apóstolos, ou qualquer um que executa a autoridade a respeito dessa palavra, se você não respeita essas pessoas, você não vai receber nada da parte de Deus. O grande problema de Corá, Datã e Abirão foi o desrespeito com a pessoa de Moisés. O grande problema que a Bíblia Sagrada nos mostra claramente, que gerou todo o inferno, toda a perdição, toda a tragédia na vida de Saul, foi porque Saul desrespeitou a Samuel, que era uma autoridade. Se você não executar o respeito, meu amigo, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo o que Deus mandar, comigo não tem isso, aquilo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que respeitar os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que executam uma autoridade acima de você. Se você não respeita, se você não honra os teus semelhantes, como você vai honrar a Deus? Honrar a Deus é guardar sua palavra, respeitar os seus princípios. Isso é honra. Honrar a Deus é você, mesmo tendo a oportunidade de pecar,
você lembrar que existe alguém que é muito, infinitamente maior do que você, que está de olho em todas as suas atitudes. Isso é respeito aos homens e isso é temor a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus contou essa passagem, essa parábola, porque Ele quer que nós tenhamos para com Ele total temor, e para com o nosso próximo, que executa a autoridade sobre nós, um total respeito. Tá bom? Eu já volto orando com todos vocês. Já volto orando no próximo vídeo e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua